Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Oshi no Ko, um anime que vem chamando bastante atenção nessa temporada, desde o primeiro episódio, que foi bem marcante. A história acompanha um médico e uma paciente dele, que são reencarnados como filhos de uma idol que acaba assassinada por um dos fãs dela. E o filho descobre que aquilo aparentemente foi orquestrado por alguém dentro da indústria do entretenimento, e ele parte em busca de vingança, tentando descobrir quem foi essa pessoa. E para isso ele vai ter que se meter em várias áreas aí do entretenimento, seja idols, atores, reality show, dentre outras coisas. E o autor aproveita isso para fazer críticas a várias coisas desse mundo. Uma delas é esse negócio aí que vários atores e participantes desse mundo passam nas mídias sociais, que foi um dos temas do episódio 6 do anime que chamou muita atenção. E, bom, esse episódio foi baseado em uma história real, o que inclusive gerou uma certa polêmica com a mãe da vítima do ocorrido durante essa semana. Ela deu uma entrevista sobre isso, bem satisfeita com o episódio. Eu vou explicar aqui esse ocorrido pra vocês e a história original também, no qual eles se basearam para fazer as cenas do anime. E, claro, vou dar minha opinião também, o que eu acho das reclamações aí da mãe da vítima. E, claro, vou comentar o episódio 7 também, porque ele foi muito interessante em vários aspectos, até para abordar de certa forma, as críticas da mãe e também o que o autor falou sobre o assunto. Então tem bastante coisa pra comentar nesse vídeo. Vamos lá! Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E, bom, gente, vamos lá. Quando eu comentei o episódio 6 do anime, que foi super marcante, com certeza, direção sensacional, e história, bom, se fica ali realmente tenso, principalmente com o final. E muita gente se perguntou por que eu não comentei que todo esse episódio aí, essa parte da história, foi baseado em uma história real. Não foi idêntico, mas tem muitas semelhanças. Inclusive os tweets que eles usaram foi desse caso. Então eu não comentei lá porque fica muito longo o vídeo, já tava grande. Se eu fosse detalhar todo esse evento, ia ficar gigantesco. Então eu decidi deixar para um próximo episódio. Esse episódio 7, por exemplo, que acabou de sair, não tem tanto para eu comentar sobre ele, o que me permite usar boa parte do vídeo para explicar melhor sobre esse incidente. Bom, tem um reality show muito famoso lá no Japão, alguns provavelmente já conhecem porque ele passou na Netflix. E, bom, nele várias pessoas ficam juntas numa casa, 3 homens e 3 mulheres, e vai mostrando eles interagindo ali ao longo do tempo. De certa forma semelhante ao que a gente viu em Oshi no Ko, aonde tinha 3 estudantes masculinos e 3 estudantes femininas, e eles interagindo lá. Então, a versão estudantil daquele reality show. E todos eles são algum tipo de artista, seja ator, cantor, estão envolvidos nesse mundo aí do entretenimento. Esse outro reality show é basicamente a mesma coisa, só que com pessoas mais velhas. E, bom, um dos participantes era uma lutadora, e em um evento lá, essa lutadora ficou nervosa, porque um dos caras da casa, que era inclusive um dos mais populares, lavou a roupa dela, que era uma roupa especial lá de luta e tudo mais, cara pra caramba, e estragou a roupa. Ela ficou possessa com isso e tirou o boné dele. Basicamente, arrancou o boné da cabeça dele lá. O que não tinha nada demais. Mas o cara era um queridinho do público e o comportamento agressivo dela ali causou um burburinho online no Japão, então começaram a xingar ela, mandar ela morrer, um bando de mensagens pesadas pra caramba. Assim como ocorreu também naquele episódio de Oshi no Ko. Só que o caso ali foi um tapa na cara, que deu uma leve ferida no rosto. Dá pra ver perfeitamente que foi sem querer, ela tava mexendo a mão no ar e aí acabou acertando um adereço da unha de leve no rosto da garota, mas ela não tinha intenção nenhuma de agredir a garota ali. Mas isso não geraria views, então o show pegou e mostrou as coisas de um jeito que pareceu uma agressão proposital. E depois disso, o público fica possesso com ela, começa a xingá-la online, mandar ela morrer, mensagens pesadíssimas em geral, falando da vida dela privada, acusando ela de um bando de coisas, baseado no eu acho, então, um bando de coisas que eu acho que muita gente já viu ocorrer com várias pessoas online. Hoje em dia tem o famoso cancelamento, então é isso que acontece. Basicamente, começam a xingar a pessoa de tudo que é coisa, no caso, inventar coisas sobre, vai de tudo. E não existe regra, no caso online, contra isso. Você pode falar o que você quiser. Chega num ponto que sim, dá processo e tal, mas não tem nenhuma regra que proíba, por exemplo, crianças principalmente, de saírem xingando e falando absurdos para as pessoas. É uma crítica que muita gente faz às mídias sociais. Tudo bem você ter a liberdade de se expressar,
mas devia ter um limite para o que você pode falar sem consequências. Era exatamente isso que o autor queria passar. Ele comenta lá que usou esse caso aí, não só esse, ele vai usar outros casos baseados na vida real, no caso que ele viu ocorrer, para mostrar o que as pessoas nesse mundo sofrem. Não é só a podridão que tem nesse mundo, injustiças e tudo mais, que a gente viu também, mas tem o lado dos atores, artistas, etc., que às vezes sofrem coisas absurdamente exageradas e ficam mal pra caramba com isso. No caso, quem tá atacando não vê o lado da pessoa que tá sendo atacada. Então é o que o autor tá mostrando também. E o que isso pode causar. Então ele praticamente está educando nesse processo, a mostrar essa história e o que isso causa. Eu achei muito bacana da parte dele fazer esse negócio. Só que tem o seguinte, na história do anime, a garota lá fica mal pra caramba, porque ela tá obcecada em ler tudo, ao invés de deixar pra lá, que é o recomendável nesses casos, parar de ficar obcecada com o que as pessoas estão falando de você online, ela pega e fica lendo sem parar. Isso vai afetando o psicológico dela, a um ponto que ela tenta se matar no final do episódio 6. E ela é detida pelo protagonista, que eu vou comentar mais à frente no episódio 7, o que acontece depois disso. Mas o ponto é que ela foi salva ali. Enquanto, nesse caso, da Hana, ela não foi salva. Então, encontraram ela morta no apartamento dela. E foi devido a isso. A pressão nas mídias sociais, tudo que falavam pra ela, que afetou muito ela, até que ela tirou a própria vida. Então a cena também não foi igual, nada a ver com o Oshinoko, como ocorreu, mas teve esse caso aí da mulher em um reality show, que fez um negócio nada demais, e a internet caiu em cima dela, e com isso ela tirou a própria vida. O show, inclusive, foi cancelado depois desse evento, mas, bom, a mãe da vítima não gostou do que o autor fez. Segundo ela, ele está usando a história da filha dela para ganhar dinheiro em cima disso. Só que, olha, tem um bando de filmes baseados em história real. E um bando de coisas que servem de inspiração para várias obras que as pessoas fazem. Então, o que o autor fez ali, eu não achei, honestamente, nada demais. Ele, na verdade, está tentando educar as pessoas quanto ao assunto, mostrando como isso é doloroso, no caso, como pode ter efeitos ruins esse tipo de comportamento. Então, tipo, ela reclamar disso, eu honestamente achei sem sentido. Se o cara tivesse usado o nome da filha dela, tivesse mostrado uma história igualzinha também, mas não foi o caso. A história foi inspirada na dela. A única coisa que realmente foi usada, no caso dessa história, foram os tweets. Os vários tweets que mostram lá são baseados nos tweets reais lá que ocorreu, no caso com a Hana. Isso aí só mostra, na verdade, que isso tudo que a gente viu é bastante realista. Eles estão botando dados aí que acontecem no mundo real. Mas, honestamente, esse tipo de mensagem eu já vi sendo colocado para várias outras pessoas aí. Então, são mensagens exclusivas que só fizeram com essa garota. Então, isso aí da mãe, eu fiquei meio, olha, o cara não fez nada demais. O autor, no caso, não foi desrespeitoso nem nada. Inclusive, deu um final muito mais esperançoso ali, em comparação ao final que a Hana teve. Em geral, eu não vi sentido nas críticas da mãe. Então qualquer coisa que é baseado numa história real ou tem uma história semelhante, no caso que a gente já viu na Terra, você não pode usar na ficção um negócio parecido. No caso, se a história for triste, ou se a história, no caso, lembrar os familiares do trauma e tal, porque ela alegou que teve um conhecido dela, por exemplo, que viu aqueles tweets, que eram iguaizinhos aos que a mulher recebeu, e aí ficou mal e tal devido àquilo, porque voltou memória do ocorrido. Eu entendo, mas tem vários outros tweets parecidíssimos todo dia, na internet, no Twitter. Então aí eu já acho um pouco de exagero. Qualquer coisa que remeta aquilo não pode mostrar? Aí também não, né? Ainda mais que o propósito aqui, como eu falei, do autor é um propósito bom de tentar educar quanto a isso. Não faça, olha como, no caso, você pode afetar a pessoa. Então, eu achei um pouco de exagero por parte da mãe. Até porque ela mesma não sabe como fazer esse tal meio termo aí, que sirva para educar as pessoas para isso ocorrer menos no futuro e, ao mesmo tempo, não esconda completamente o ocorrido. Como é que você chega no meio termo quanto a isso? Pra mim foi o que o autor fez. Ele não botou igualzinho, como ocorreu no mundo real, mas botou várias semelhanças ali. E, infelizmente, a história foi por um outro rumo. E, bom, esse caso tem uma outra semelhança com o Oshinoko. A Akane estava sofrendo pressão pela empresa dela para se destacar mais no show, porque ela estava meio apagada em comparação a outros personagens, principalmente uma das atrizes, que é a que estava mais se destacando. Então ela foi incentivada de leve lá a virar meio que uma antagonista na história.
a tentar pegar os caras que estavam afim, digamos, da heroína principal. Então ela começa a se portar dessa forma, ela não sabe direito como agir e acaba exagerando numa cena, o que acaba gerando toda aquela confusão ali. No caso da Hana tem semelhanças, mas não é igual. Ela estava seguindo um script, então mandaram ela fazer aquilo tudo que gerou hate em cima dela online. Eles filmavam ela como se fosse realmente mais vilã da coisa toda, e ao mesmo tempo pediram pra ela se portar de forma mais agressiva, pra gerar mais views, chamar mais atenção pro show, e também pediram pra ela pra acertar aquele cara lá na confusão, quando ela ficou nervosa com o incidente da roupa. Ela inclusive não quis bater na cara dele, pediram pra, no caso, dar um tapa na cara dele, falou que não ia agredir fisicamente o cara. Então ela pegou só e tirou o chapéu dele, e gritou e tudo mais lá, no caso se portou de forma agressiva como pediram pra ela. Mas, ou seja, tudo isso que ocorreu, na verdade foram os produtores que incentivaram, não era o comportamento padrão dela, que ela queria executar ali. Então isso aí acaba chocando mais ainda. E a outra semelhança, mas de novo, uma semelhança de leve, como foi colocado ali, não é igual, claramente, mas sim baseado nesse fato. Então eu achei que o autor fez um excelente trabalho, no caso, como ele colocou a coisa toda, e dando esperança também nesse final. E bom, seguiu. A partir daí, agora eu vou comentar o episódio 7, que foi bem mais positivo. Eles ajudam a Akane lá a melhorar a imagem dela online. Ela continua meio isolada, fala que tá bem e tal, mas claramente ainda não tá. Continua obcecada em olhar o que as pessoas falam dela. E bom, eles fazem toda uma montagem com cenas que eles têm gravadas ali, que é basicamente um making-of, que não foram mostradas. Inclusive a continuação da sequência, que tem ali da Akane dando um tapa na garota, mostra a garota abraçando ela e tal, pedindo desculpas e tudo mais. Eles conseguiram essa cena com o diretor, fizeram uma montagem com várias cenas ali do elenco, se dando bem e tudo mais, e aí botaram online. E com isso conseguiram melhorar horrores a imagem da Akane. Viram que, na verdade, as duas se dão bem, no caso não tem esse negócio de animosidade entre elas e tal, como parecia no show. Obviamente não acabou com os haters dela, não é assim que funciona, mas acalmou bastante o burburinho online. E a forma que eles colocaram foi muito realista. Que todo esse negócio, esse hate em cima dela, na verdade, era uma porcentagem minúscula de quem assistiu o show. Porque a maior porcentagem fica calada na maioria dos casos. Eles observam e tal, tem uma opinião mais ou menos quanto, caso tenha alguma curiosidade aqui e ali, mas não ficam opinando grande coisa. Enquanto tem uma minoria muito nervosa, que fala pra caramba e tal, xinga pra caramba, que às vezes dá a impressão que é a maioria, quando na maioria dos casos não é. Isso aí é exatamente como ocorre em quase todos os casos online. Então é muito interessante porque tá meio que numa área que eu participo, e então eu já vi muita coisa assim, já aconteceu comigo várias vezes, então observar isso é meio estranho até pra mim. E eu acho extremamente realista, na verdade, porque tudo ali faz sentido pra mim. Eu fico olhando assim, meu Deus, é assim mesmo. Então pra mim causa uma sensação muito estranha. Mas eu tô achando que o autor tá fazendo um excelente trabalho, como ele tá mostrando a coisa toda. E bom, vai seguindo aí, acalmou finalmente esse hate quanto a ela online, não zerou, porque nunca zera depois de um caso desse, mas com certeza deve ter vindo várias mensagens positivas depois disso, e aí dominou as negativas. E bom, ela finalmente voltou pro show. Eles recomendam, inclusive, ela não agir como ela mesma, mas criar uma casca protetora, uma atuação, uma personagem pra ela. E aí perguntam que tipo de garota o protagonista gosta, ele descreve basicamente a Ai. E aí a Akane surpreende, porque ela sai pesquisando um bando de coisas sobre a Ai. E meu Deus, ela é muito boa nisso, parece uma detetive e tal, leitura psicológica dela, impressionante. Eles comentam até que é uma das qualidades dela, ela é uma excelente atriz e ela entra de forma absurda nos personagens. E consegue, se for um personagem real, ela pesquisa sobre e tal, e faz um negócio fantástico. Foi exatamente o que ela fez aí. A cena final ficou fantástica. O protagonista não esperando grande coisa e tal, ela tá agindo de forma normal, e aí começam a gravar. E aí ela encarna a Ai, ela pega e replica perfeitamente a personalidade. E tudo devagarinho lá, todo slow motion que eles fazem, gradual ali, dela abrindo os olhos. No caso, com aquele brilho dos olhos da Ai, não é idêntico, mas é basicamente ela replicando aquilo. E a cara do protagonista vendo ela, não acreditando no que tava vendo, porque parecia realmente a Ai aparecendo ali pra ele. Nossa! Essa cena final, com a musiquinha ainda, no caso, o comecinho daquela música do encerramento, o choque do protagonista, ficou fantástico. Que final! Então foi um episódio bem mais leve em comparação ao anterior, mas o final foi um excelente ganchinho. E mais importante, mostrou que a Akane não é só uma pop coitada e tal, que sofreu hate.
e aí, no caso, tem depressão, quase se matou. Ela tem talento de verdade. Então mostrou ali uma capacidade única dela que deixou o protagonista de cara no final do episódio. O próximo episódio vai chamar bastante atenção, mas essa personagem aí ganhou uma fanbase bem grande. Ela e a Kana, basicamente. No próximo episódio eu posso comentar já melhor sobre o assunto. Mas foi aí um excelente fechamento de episódio. E quanto à crítica aí, no caso ao autor usar dessa história, o plano se basear nela, a história do mundo real, olha, não achei que ele fez nada de errado. Ele colocou de forma a educar as pessoas, mostrar como isso é horrível, o lado das pessoas que estão sofrendo esse hate. E ao mesmo tempo terminou de forma muito mais positiva. E não colocando a personagem só como uma pobre coitada e exaltando uma qualidade enorme que ela tem. Então, muito bom. Honestamente, não vejo motivo algum, no caso, para criticar o autor. Mas aí de cada um, o que vocês acharam desse negócio todo, do episódio, da polêmica toda, comentem aí. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.